Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Iniciamos aqui agora a nossa jornada para aprender o famoso PROC-V e também o PROC-H, tá? O PROC-V é uma função bastante conhecida. Se você já usa Excel há algum tempo, você com certeza já ouviu falar nele. É o terror de muita gente, é aquela função que sempre cai em entrevistas de emprego, em testes de emprego. Então, presta bem atenção nessa aula, nessa série de aulas sobre o PROC-V, que você vai se dar muito bem, sabe? Você vai aprender bastante coisa, porque muita coisa dá para se resolver através dessa função PROC-V, tá? E na dinâmica empresarial, no dia a dia das empresas, tudo que envolve assim, essa questão de referências, né, de buscar dados, de sincronizar, de buscar de uma planilha externa ou mesmo na mesma planilha, o PROC-V ajuda muito nisso, sabe? Então, boa parte das coisas o PROC-V ajuda muito, tá? E o que seria então o PROC-V? Só pra gente recapitular algumas coisas, PROC-V e PROC-H, tá? Se a gente colocar aqui PROC, né? O PROC vem de procurar, beleza? Procurar. E o V vem de vertical. Então, procurar na vertical, procurar na coluna, no caso. E o PROC-H é o que? Procurar horizontal, tá bom? Só uma curiosidade aí para você entender do que significa aí. Mesma coisa no inglês, tá? Que é VLOOKUP. Assim. Então, o VLOOKUP no caso é o procurar, né? Lookup é procurar vertical e o H também é horizontal, tá bom? Uma curiosidade interessante. Mas para que raios funciona então, Edson, esse PROC-V e esse PROC-H? Então vamos lá. Funciona da seguinte forma. Quando você tem uma base, por exemplo, que nem essa daqui, ó, por exemplo, é uma base de funcionários, né? E vamos supor que você vai distribuir alguns kits, tá? Esse é o nosso estudo de caso aqui que nós vamos fazer. Você vai distribuir alguns kits diferentes, tá? Para quem é do período integral, quem é da manhã, quem é da tarde. Lembrando que você pode adaptar essas informações de acordo com o seu negócio, de acordo com a sua realidade no seu dia a dia. Então, ao invés de ser planilha de funcionário, pode ser, por exemplo, planilha de produto. Por exemplo, ao invés de ser o nome do cara aqui, seria produto 1, 2, 3 e assim vai. E vamos supor que ao invés de jornada de trabalho, ele vai ser direcionado para a filial XYZ. Tá? Então seria produto 1 para a filial 1, produto 2 para a filial 2 e assim por diante. Entendeu? Então você vai adaptar de acordo com o seu dia a dia, a sua necessidade. Então vamos lá, como é que funciona isso? Você já fez a aula sobre a função C? Aqui também caberia, por exemplo, uma função C aqui, uma condição C, onde a gente colocaria C, se essa aqui for integral, né, trazer o kit 1 e por aí vai, como você já aprendeu. Só que existe o PROC-V que pode facilitar muito. Como é que funciona? Ó, igual PROC-V, você vai digitar isso, ou você também pode fazer puxando aqui a função, né, que ele abre um assistente aqui de função para a gente executar, mas vamos tentar fazer na raça aqui mesmo, que pode facilitar para você. PROC-V, beleza? Abre parênteses e aí nós temos aqui algumas sentenças aqui, ó. Então vamos lá, qual que é o valor procurado? Eu quero fazer o seguinte, tudo que for integral aqui, ele vai trazer para mim o kit 1, manhã kit 2 e tarde kit 3, certo? Então, igual PROC-V. Nesse primeiro argumento aqui, ó, você vai procurar o que, ó? Eu quero que seja esse daqui, ok? Esse daqui, ponto e vírgula, mais ou menos a mesma lógica do C. Ponto e vírgula, qual que é a matriz? Quando você fala matriz, já dá um entender que é mais de uma célula, é mais de duas, assim, é um conjunto, né? Um tipo de banco de dados, certo? Então vamos entender assim, ó, matriz é o banco de dados. Ou seja, eu procuro esse valor aonde? O Excel está perguntando, aonde que eu vou procurar esse valor? Qual que é a matriz? Qual que é a tabela? Qual que é o banco de dados? Daí você vai fazer o seguinte, ó, você vai selecionar esse aqui, ó, esse intervalo aqui. Esse aqui tá na frente, deixa eu tirar para cá, ó. Então, eu procuro esse valor aqui, Excel, nessa tabela aqui, nessa matriz. Ponto e vírgula, qual que é o próximo? Aí ele vai perguntar para você, beleza, agora é o seguinte, Edson, beleza, já entendi que é para procurar integral nessa tabela, mas você quer o que aqui nessa tabela?
Nessa tabela aqui nós temos só duas colunas, certo? Então aqui você tem que colocar qual que é o número do índice da coluna. O que seria isso? Qual que é o número da coluna a partir da seleção. Ou seja, nós temos duas colunas, 1 e 2. Então aqui você vai digitar 2. Por quê? Porque eu quero trazer a informação da coluna 2. Se tivesse mais coisas para cá, nós teríamos aqui nesse exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Se eu quisesse, por exemplo, se o kit aqui, ó, tivesse na coluna 4, eu vou digitar número 4 aqui, certo? Mas não é o caso. Vamos fazer alguns exercícios depois sobre isso. Mas nesse caso aqui, a coluna 2, certo? 1, 2. Ponto e vírgula. Vai aparecer para você essas duas situações aqui, ó, verdadeiro ou falso, tá? Nós vamos fazer aqui na forma exata, e já vou te explicar, tá até pronto aqui uma aula sobre a correspondência aproximada. O que seria exata? Se Excel tiver exatamente esse valor, esse nome, esse número, esse caractere aqui na minha matriz, aí você traz, tá? Então tem que ser exatamente, tá escrito integral aqui, ou manhã ou tarde, certo? Então nesse caso nós vamos escolher aqui, ó, ou falso, perdão, exata, falso, ou então você pode digitar o 0 também, que funciona. Beleza? Então fechamos aqui o PROC-V. Recapitulando, o que eu quero trazer? Quero essa informação. Qual que é a minha matriz? É essa. Qual que é a coluna que eu quero trazer? É a coluna 2, 1, 2. E qual que é o tipo de correspondência? É falso. Eu quero exato. Eu quero exatamente essa palavra. Vou dar um Enter. E aí o que acontece? Integral significa kit 1. Beleza? Ele já puxou. Na hora de arrastar aqui para baixo, nós temos que primeiro aqui fixar esse intervalo, certo? Para se tornar uma referência absoluta. Opa, ele já fez aqui também, ó. Vamos tirar. É só aqui esse intervalo aqui da matriz. E aí nós podemos puxar o PROC-V para baixo, que ele já traz automático para a gente aqui. Então tudo que foi integral, ele já trouxe aqui. Beleza? Uma informação importante sobre essa questão do PROC-V é que geralmente se faz PROC-V é muito mais eficaz, eficiente, você trabalhar, ao invés de trabalhar com texto, igual a gente está fazendo aqui, integral ou integral, você trabalhar com número, tá? Por quê? Porque não tem como dar erro. Porque às vezes, o que pode acontecer? Texto é muito sujeito a erro, tá? Então alguém, por exemplo, pode, ao invés de digitar manhã com acento, pode digitar manhã sem acento. Aí o que acontece? Acontece isso, ó, ele dá erro. Ele não tem nada para puxar porque não é o valor igual. Então com o número isso não acontece, tá? Então sempre trabalhe o Excel com números, tá bom? Então nesse caso seria o número 1 representa o integral, número 2 manhã, número 3 à tarde, tá bom? Então é assim que a gente pode fazer, que é o próximo exercício aqui, ó. Mas antes disso, deixa eu só mostrar como nós podemos, algumas variações aqui de como nós podemos fixar essa matriz, tá? Uma delas é apertando o F4, igual você já aprendeu. A próxima alternativa, você pode selecionar a coluna inteira, né? As duas colunas inteiras, que aí você não precisa fixar nada, porque independente para onde você vai, ele vai junto, porque já pegou a coluna inteira. Deixa eu só corrigir esse daqui. Beleza. Tá bom? Outra forma, você pode vir aqui, ó, na parte da matriz tabela, e nós vamos nomear aqui, ó. Então são os kits, certo? Os kits, e aqui na função, ao invés de você puxar o caminho, você vai puxar aqui, ó, o kits, que é o intervalo que a gente nomeou. Fica mais fácil de trabalhar. Sempre que você puder, sempre trabalhe com nomeação, tá, de intervalos, porque é muito mais prático, muito mais fácil de se trabalhar. Beleza? Vamos ao próximo exemplo aqui agora, que é o PROC-H, que é a mesma coisa do PROC-V, só que na horizontal. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar em cima disso. Basicamente, vamos primeiro horizontalizar isso daqui. Então vou copiar aqui, ó. Vou ter uma dica para você. E você vai vir aqui em colar especial e você vai vir aqui em transpor. O que isso aqui faz?
ele pega o vertical e transforma em horizontal. Se está na horizontal, ele transforma em vertical. Beleza? Então vamos fazer isso aqui. Copia, colar especial, transpor. Certo? E aqui, vamos fazer do zero aqui, tá? Então, o proc igual proc h. Qual que é o valor procurado? É esse daqui. Ponto e vírgula, qual que é a matriz? Não vai ser mais essa. Vai ser essa daqui. Ponto e vírgula, qual que é o número índice da linha? Lembra que aqui nós vimos coluna? 1, 2. Aqui nós vamos ver a linha, ou seja, 1, 2. Então nós queremos trazer a linha 2. Ponto e vírgula. E igual a 0, que é falso, que é correspondência exata. Mesmo processo, você pode fazer, fixa e faz. Beleza? Mesmo processo, a única coisa que é na horizontal, tá bom, pessoal? Porque às vezes você recebe uma planilha que ela não está na vertical, ela está na horizontal. Então é mais um recurso que você pode utilizar aí. Beleza? Vamos lá, prosseguindo, vamos trabalhar agora com essa questão da numeração, tá? Do número. Vou adicionar uma nova coluna aqui, tá? E aqui é o seguinte, ó, eu vou trazer aqui, ó, jornada, trabalho. Nós já temos essa informação aqui, tá bom? Nós já temos isso aqui, mas eu vou apagar, tá? Inclusive ele até tirou aqui porque tá vinculado aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar. Deixa eu fazer assim, ó. Eu vou até mudar a referência aqui, ó. Vou trazer pra cá. Vai dar tudo erro, mas depois vai estar tudo ligadinho, tá? Vou excluir. Opa, excluir. Apertei o Ctrl menos. E agora é o seguinte, ó. Aqui nessa planilha. Agora é o seguinte, ó. Aqui nessa planilha aqui embaixo, ó, jornada de trabalho, eu tenho todo mundo, tá? Com a jornada de trabalho aqui ao lado. Vamos supor que você trouxe uma planilha do seu sistema, alguém mandou para você e por acaso está tudo separado, tá? Então você tem que juntar tudo numa planilha só. Vamos usar o PROC-V para isso. Só que dessa vez, como que nós podemos fazer? Com a forma mais correta, que é através de número. Nesse caso, qual que é o valor? Você tem sempre que pensar assim, ó. Qual que é o valor que tem em comum na tabela 1, que é a que você quer trazer, e a tabela a matriz, né? A outra tabela. Sempre pensa assim. Então, nesse caso, nós temos o nome e a matrícula, tá? Que é igual aqui, ó. Nome, matrícula e até jornada também. Só que jornada tem muitas coisas iguais aqui. E fora que é o que a gente quer trazer para cá. Então, nós temos só a matrícula e o nome. Entre texto e número, sempre opte pelo número. Beleza? Vou deixar bem frisado isso para você. Então, vamos lá. Igual PROC-V. Você vai selecionar aqui a matrícula, tá? Essa A2, ponto e vírgula, qual que é a matriz? Então, vamos lá na outra guia. Lembrando que você pode fazer com outra guia. Se tivesse uma outra pasta de trabalho, outro arquivo, você também poderia trabalhar, tá bom? É bem aberto assim, você pode fazer onde você quiser. Vai até o final, tá? Pega lá, ó, aqui, ó, tal, e vai até o final. Eu usei o atalho aqui, Ctrl Shift para baixo, ele vai até o final. Ponto e vírgula novamente, ó, continuando aqui a nossa função, ponto e vírgula. O que ele quer trazer aqui agora, ó? O número do índice da coluna. Qual que é? Qual a informação que nós queremos trazer para lá? É a integral. Qual que é o número dessa coluna? 1, a primeira conta. 1, 2, 3. Ou seja, só digitar o 3. Ponto e vírgula. Qual que é a correspondência? Você pode colocar exata também de novo. Por quê? Porque é um número exato. Se tiver 100, 588, vai trazer. Tem que ser exato nesse caso. Ponto e vírgula aqui. Deixa eu fixar aqui a nossa matriz. Vou dar o Enter. E aí a gente pode arrastar. Você viu que como eu vinculei aquele nosso PROC-H nessa aqui, ó, quando ele já trouxe, ele já bateu aqui. Ou seja, esse está vinculado com esse, que está vinculado com esse. Certo, pessoal? Então ele já trouxe aqui todas as informações através do PROC-V. Da mesma forma, seria o PROC-H, tá? Como você já aprendeu, se tivesse aqui na horizontal, tá? Mas é difícil você ter uma planilha assim grande
por exemplo, de 263 linhas na horizontal, tá? Mas é o mesmo processo, Beleza? Vamos lá então. A última parte aqui da nossa aula sobre PROC-V e PROC-H nós vamos trabalhar a parte do valor aproximado, que é esse daqui, ó. O que seria isso? Nesse exemplo, aqui é o seguinte, ó. Nós temos aqui a nossa planilha, que é a mesma das outras, tá? E nós temos aqui jornada de trabalho, tal, e vendas e uma comissão de vendas. E nossa régua é essa daqui, ó. Nossa régua é essa. Se o cara não vendeu nada, ele não ganha nada. Se ele vendeu até 25%, aliás, até 25 mil, essa porcentagem aqui. E assim por diante, tá vendo? 85 tal, até 125 mil. Pode aumentar mais também se você quiser. Agora nós vamos ver aqui, ó, de acordo com os resultados, trazer as comissões. Então de 25 a 35 mil, o cara vai ter que ganhar isso aqui, ó. Então a partir disso ele ganha o resto, né, de 35 a 45 e por aí vai. Então o PROC-V, na forma aproximada, ele vai trazer isso de forma automática, como se fosse praticamente uma mágica aqui, tá? Então vamos lá, PROC-V, qual é o valor procurado que nós queremos aqui? Nesse caso, nós não temos nenhum valor em comum, exato em comum, mas qual que é o valor de ligação? É o valor de vendas. Por quê? Porque essa coluna também se trata de vendas, certo? Então essa coluna aqui, ponto e vírgula, qual que é a nossa matriz tabela? Lembra que nós vimos aqui, ó, essa matriz aqui, ó. Você pega ela toda, tá? Do zero até o final. Ponto e vírgula, qual que é o índice de coluna? Ou seja, o número da coluna, 2. Ponto e vírgula, e aqui que nós vamos escolher agora o aproximado, que é o verdadeiro. Você fecha aqui. E aí nós vamos fixar aqui e dar o Enter. Vamos lá, 5%. Se a gente for aqui na nossa... buscar aqui, é o 5%. Ou seja, quando o cara bate 95, ele ganha 5%. A partir de 105, 5,5%. Então, aqui, ó, ele alcançou 104.999. O que aconteceu? Ele está aqui ainda. Por quê? Porque ele só vai obedecer esse 5,5 a partir de quando alcançar exatamente 5,5. Quer ver? Vou colocar aqui, ó, 105, né? 105 mil, e eu vou arrastar a fórmula aqui, ó. Ó, agora ele trouxe 5,5%. Então, o que ele faz? Ó, ele pega o que está aproximado, né? Ou seja, o que está entre uma célula e outra, um valor e outro, e ele traz a informação correta. Então, isso aí é de forma automática, ele já traz pra gente aqui, muito legal esse recurso, economiza muito tempo quando a gente tem esse tipo de informação para analisar e apresentar aí o nosso relatório, né? Então vamos fazer uma conferência aqui, ó, vamos ver se esse 1,5% tá certo, tá? Só uma prova real. Então, quando eu puxo aqui 1,5%, o que significa isso? Que 1,5% significa do 25 ao 35. Vamos lá? Vou dar aqui o Enter. Então, 1,5% do 25 ao 35. Então, nenhum passou ou é igual a 35, tá vendo? Então, está correto. Se for menos que 25, vou colocar 23. O que vai dar? 0%. Porque na nossa matriz aqui, ó, o que é de 0 a 25 é 0. Beleza? Então, se o cara alcançou, quer ver? Ó, vamos filtrar aqui, ó, por 0. Teve um caso, essa Alexandrina. Então, 23 mil. Então, ela não alcança nada, ela ganha nada de comissão, porque ela não está no range aqui, no range correto. Da mesma forma, pessoal, aqui o PROC-H, tá? Então, vou só excluir isso aqui, essa referência, e puxar essa referência aqui, ó. E vou dar um F4 aqui. Vai trazer a mesma informação. E volta aqui, né? Coloca o H aqui, né? PROC-H. E agora, vai lá, ele trouxe a mesma coisa. A única coisa que mudou a referência. Beleza, pessoal? Essa é a nossa aula de PROC-V, PROC-H. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de rever essa aula com mais calma. Tenta fazer junto comigo, tá bom? Para você fixar legal aí na sua mente. Tenta aplicar na sua realidade essas situações aqui. Grande abraço para você e nos vemos na nossa próxima aula.